Olá, seja bem-vindo a mais um programa Defensor com a Palavra, uma promoção entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão. Conto com a sua audiência. Hoje vamos falar sobre o Núcleo da Infância e Adolescente da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. E temos como representante o Dr. Gabriel Furtado. Tudo bem, Dr. Gabriel? Tudo bom. Dr. Gabriel, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Núcleo da Infância. Quando é que você ingressou no Núcleo da Infância? O que motivou a sua ida para o Núcleo da Infância? Bem, eu ingressei no Núcleo da Infância em meados de 2010, na área do ato infracional. E eu já vinha de uma caminhada na qual eu achava insuficiente trabalhar com processo criminal, ou mesmo com processo civil, objetivando uma transformação social. E aí eu comecei a pensar que perspectiva de carreira eu queria e vi que trabalhar na infância me daria uma possibilidade de intervir na sociedade de uma forma mais eficaz. Explica como foi essa sua experiência no ato infracional. Tem algum caso que tenha chamado a sua atenção, que você possa falar para a população? Olha, tiveram vários. O ato infracional ele ensina muitas lições de vida para quem trabalha com ele, né? A principal lição de vida é de que a gente não pode tratar o outro como um bandido, como um animal, como um ser que não tem direitos. Muitos desses adolescentes que a gente tratou, alguns mudaram de vida, outros, infelizmente, não, terminaram indo para Pedrinhas ou chegando a um final trágico. Eu me lembro muito de um adolescente que já faleceu e eu comecei a cuidar do processo dele ainda ele jovem. Infelizmente, ele foi terminando na penitenciária de Pedrinhas e, eventualmente, chegou a falecer. Mas um caso muito interessante que existe é o dos ônibus que queimaram no final do ano passado. O presidiário que comandou a operação, ele era um adolescente em conflito com a lei. E aí ele faz nos questionar, né? Se esse adolescente tivesse sido tratado, talvez a crise penitenciária fosse menor. Doutor Gabriel, aí você saiu do ato infracional, que são aqueles adolescentes que tenham cometido algum ato análogo a crime, e foi para a área civil do Núcleo da Infância. Fale um pouco sobre essa área civil do Núcleo da Infância. Tá. A área civil é o que a gente chama de proteção, né? É a área que visa proteger direitos de crianças e adolescentes que estão em alguma situação de risco, como por exemplo, crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual, um abuso físico, um abandono. Então, nessa área, a gente tenta garantir a crianças e adolescentes que estão em algum tipo de situação danosa o resguardo de seus direitos. Para que a população saiba quando procurar o núcleo de defesa da criança e adolescente, cite alguns casos bem corriqueiros para que a população possa conhecer e saber quando procurar. Perfeito. Os casos que mais aparecem no núcleo de defesa da criança e adolescente é justamente de guarda, uma tutela, né? Seja uma regularização de guarda para um avô, para uma avó, desde que a criança esteja em risco. A própria adoção, né? Seja uma adoção pelo cadastro nacional, seja uma adoção personalíssima, que é aquela adoção tão comum no Maranhão, de que uma pessoa está cuidando do filho de outra, é o padrinho do filho de outra e quer regularizar esse afeto. Até ações de afastamento de um agressor, de acompanhamento de uma investigação criminal que tenha como vítima uma criança ou um adolescente, ações de saúde, né, na área da educação, de creche, são inúmeras, tudo relativo a direitos de crianças e adolescentes. Você relatou um pouquinho sobre a sua atuação individual. Fale um pouco da atuação coletiva do Núcleo da Infância. Bem, a atuação coletiva ela tem se mostrado o grande propagador de mudanças sociais efetivas, né? Esse ano de 2014 ele foi muito produtivo nesse sentido. Podemos citar aqui, por exemplo, uma ação que tivemos junto à Secretaria da Educação Municipal, que não foi necessariamente uma ação judicial, né? Nós fizemos um acordo com o secretário, no qual, ao invés de negar a matrícula àquelas crianças e adolescentes que não tinham registro público, ou RG, ele matriculava, contudo encaminhava as mesmas para a Defensoria para que a gente regularizasse a situação delas.
Então isso de cara resolveu centenas, se não milhares de problemas de matrícula em escola. Podemos citar também, por exemplo, um projeto Fortalecendo os Vínculos Familiares, que é um projeto que a gente tem uma atuação direta nos presídios da capital, principalmente, que a gente tenta regularizar a situação de filhos de presos e dar a eles acesso a políticas públicas de saúde, educação, distribuição de renda, etc. E estamos caminhando para ações coletivas na área de saúde, né? Para tentar fazer um núcleo de mediação em saúde para que não seja mais necessário ajuizar ações judiciais nessa área. E, doutor Gabriel, como você avalia, como você entende que deve ser priorizado a área da infância? Quais são as áreas que você entende que seja mais carente no estado do Maranhão, que é necessário uma atuação mais pontual, de forma mais enérgica? Aonde que você visualiza esse tipo de carência e esse tipo de retorno que a sociedade espera da atuação do defensor público? A atuação na infância, ela é prioritária não por uma razão qualquer, mas porque existem estudos que falam que mudanças acontecidas até os 7 anos em crianças têm repercussões para o resto da vida. Então a gente tem muito pouco tempo para tratar dos problemas dessas crianças e adolescentes. Portanto, quando a gente afeta a atuação na área da infância, nós estamos ainda repercutindo a médio e longo prazo em áreas de saúde, de educação, área criminal, execução penal, enfim, você muda todo um panorama da sociedade. Prioritariamente, a atuação do defensor público tem que se voltar para essa área administrativa, tem que se voltar para uma área de conciliação, para uma área preventiva. Só que, na minha opinião, não adianta apenas criar núcleos da infância, tem que ser também uma política institucional de todas as entidades de atendimento, inclusive da defensoria, no qual cada defensor, seja ele da infância ou não, tem esse olhar diferenciado. Mas, claro, o reforço, não só do núcleo da infância da capital, como em outras cidades polo, como Imperatriz, como Timon, se faz essencial. Quando se fala defensoria pública na infância, já se liga logo aos aspectos jurídicos, ao atendimento jurídico, seja individual, seja em caso de tutela coletiva. Mas fale um pouco do trabalho de assistência social da Defensoria Pública. Eu sei que tem uma equipe multidisciplinar, não só de assistente social, mas uma equipe multidisciplinar que dá um suporte, que dá um apoio para a população. Fale um pouco como é que é esse trabalho, porque se tiver alguém que estiver assistindo esse programa e vislumbrar alguma necessidade que você possa narrar, que ele identifique e saiba aonde procurar. O núcleo da infância é composto também por uma equipe multidisciplinar, né, como você citou. Nós temos assistentes sociais e psicólogos, porque o conhecimento jurídico ele é insuficiente nessa área. Né? Nós precisamos não só do apoio, é muito mais do que um apoio, é um trabalho em conjunto desses outros profissionais. E nós percebemos que muito da resolução dos nossos casos parte não apenas do defensor, mas da psicóloga e da assistente social. Até a escuta delas é uma escuta diferenciada também. Muitas vezes é uma escuta mais humana, mais afetiva. O núcleo da infância também ele tenta, e em 2014, mais uma vez, foi um ano muito frutífero para isso, ele tenta sair do seu gabinete, tenta deixar essa atuação meramente processual de lado e também interagir mais com a sociedade. Então, esse ano nós tivemos, por exemplo, a Semana da Infância, onde durante uma semana tivemos uma série de eventos com vários setores da sociedade, sempre relacionados à criança. Por exemplo, tivemos um encontro intergeracional, quando levamos um grupo de idosos assistido da Defensoria Pública para um abrigo de crianças em risco. Fizemos também um encontro entre crianças com deficiência visual e crianças com deficiência mental. E a partir daí uma atividade lúdico-pedagógica também com distribuição de brinquedos e presentes, etc. Então assim, isso também faz parte do nosso trabalho, né? Interagir com a comunidade e mostrar que o trabalho do defensor e de sua equipe não é só peticionar, não é só ir a juízo. É muito mais de formar um cidadão e esse cidadão tem que ser formado por completo. E dentro dessa linha de atuação, em 2012 a Defensoria Pública lançou uma cartilha do próprio Núcleo de Infância e Adolescente. Fale um pouco sobre essa cartilha,
os efeitos que ela pode causar, o que você esperava dessa cartilha, se ele promoveu os efeitos que o núcleo esperava. Fala um pouco sobre a cartilha. Perfeito. A cartilha de direitos da criança e adolescente, ela vem na perspectiva de capacitação em direitos que a Defensoria tem como obrigação também perante a sociedade, né? Não basta apenas eu resolver aquele problema que se coloca na minha frente. Se eu ensinar, não, se eu capacitar aquele cidadão, empoderá-lo em direitos de criança e adolescente, talvez ele resolva e evite outros problemas e tenha consciência do que ele pode exigir de seus governantes, da escola de seu filho, do médico que o atende. Então foi com essa ideia que nós bolamos a cartilha da infância, que ela possui uma série de informações, tanto da área protetiva como da área infracional, por exemplo, qual é o direito do adolescente que cometeu um ato infracional, até onde pode ir, até onde não pode ir. E com isso assim, a gente espera, e eu acredito que almejamos em parte esse resultado, de empoderamento da sociedade, de capacitação mais do cidadão enquanto agente político. Nesse ponto da cartilha, é bom deixar claro que nós temos um projeto para 2015, que é lançar esta cartilha com algumas informações a mais em braille, para dar acesso não só a crianças e adolescentes com deficiência visual, mas também a seus pais, a seus direitos básicos. Gabriel, nós sabemos que muitos bairros têm os conselhos tutelares, para que a população possa também conhecer, possa saber quando procurar. O que é o Conselho Tutelar? Explica um pouco, fala um pouco sobre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão criado pelo Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, na data de sua publicação, que ele significa o vínculo do ente público com a sociedade civil. O Conselho é composto e só pode ser composto por pessoas daquela comunidade que são eleitos pelos seus próprios vizinhos, pelos próprios cidadãos daquela comunidade, para justamente, atuando naquela comunidade, servir de porta de entrada para a demanda e também de fiscalização de algumas atividades, como de escola, como de abrigos, e também ele serve como um centro de mediação para esse tipo de conflito, né? É um órgão importantíssimo. É bom frisar que ele é único no mundo, nenhum outro país tem em sua legislação, até onde eu tenho conhecimento, um órgão nos moldes que o Conselho Tutelar é. E esse ano de 2015, que entra agora, vamos ter uma situação muito interessante, que vai ser a primeira eleição unificada para conselheiros tutelares do Brasil. Uma eleição que antes acontecia, cada conselho elegia em um dia diferente. Esse ano, no dia 4 de outubro de 2015, todos os conselhos tutelares de todas as cidades do Brasil vão ter uma eleição unificada. Isso tem um viés de tentar unificar, de padronizar a forma de atuação dos conselhos tutelares? Sim. A grande ideia de unificar essa eleição é que todos os conselhos tutelares comecem a trabalhar no mesmo dia, né? E aí permita, por exemplo, capacitações rotineiras para esses conselhos. Também permita que os conselheiros mantenham um contato permanente entre si, ou seja, como o conselheiro vai passar 4 anos aqui, como eles vão passar 4 anos juntos, eles vão se conhecer, eles vão poder articular ações juntas, ao contrário do que acontecia antes, porque um conselheiro passava 1 ano ou 3 anos, aí só se encontravam esporadicamente. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o programa Defensor com a Palavra, aqui com a presença do defensor do Núcleo da Infância e Adolescente da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Dr. Gabriel Furtado. Dr. Gabriel, uma dúvida bem recorrente na população é sobre guarda compartilhada. Explica um pouco sobre o que é a guarda compartilhada. Tá. A guarda compartilhada é uma modalidade de guarda no qual não há uma decisão judicial que diga quem detém a guarda total daquela criança. Os pais vão ficar em permanente acordo sobre onde a criança vai estudar, onde ela vai dormir hoje, onde é que ela vai passar o final de semana. Não existe uma ordem judicial prévia, é um permanente acordo, que é diferente, por exemplo, da guarda unilateral,
que é essa guarda que 99% da população conhece, que é a mãe ou o pai tem a guarda e o outro tem horários de visitas, que podem ser 1 dia, 2 dias, 5 dias, mas o importante é que as decisões sobre a vida da criança recaem sobre apenas um dos pais. E pela sua experiência durante todo esse tempo de atuação no núcleo da infância, você entende que o melhor caminho para o desenvolvimento intelectual da criança seria a guarda compartilhada? Sim, a guarda compartilhada é um instituto fantástico, porque ele pressupõe um acordo permanente entre as partes. Veja, qualquer discussão entre os pais, qualquer briga que aconteça, qualquer desentendimento, ele passa para a criança. Né? É muito comum a criança ter problemas, até mesmo psicológicos mais na frente, por conta desses desentendimentos de marido e mulher ou de pais casados mesmo. E a guarda compartilhada vem também na perspectiva de evitar, por exemplo, o que a gente chama de síndrome da alienação parental, que decorre da alienação parental, que é quando um pai ou a mãe fica falando mal do outro pai, fica impedindo que o outro pai ou outra mãe tenha contato com seu filho, por exemplo, ou então invente mentiras dizendo que o pai ia vir visitar o filho, aí o pai não vem, e aí denegre a imagem do pai. Isso é a chamada alienação parental. Existe um termo técnico, mas para ser pedagógico é mais ou menos isso. E aí a guarda compartilhada também é uma forma de tentar coibir esse tipo de prática, porque a responsabilidade de decisão de tudo na vida da criança e do adolescente recai sobre os dois pais. Durante o atendimento, você faz a sensibilização com os assistidos, dizendo que é necessário que para o desenvolvimento intelectual da criança haja um concerto, um acordo, um ambiente mais agradável para a criança? Sim, creio que essa é uma das grandes magias, vamos colocar assim, do núcleo da infância, que o atendimento ele não se resume a dizer a lei ou mesmo dizer o que está certo para os tribunais ou não, né? A gente tem que ir um pouco além disso. Então, no atendimento na infância, a gente tenta sensibilizar os pais do como eles devem lidar um com o outro, de como eles devem lidar com a criança. Quando ultrapassa o conhecimento do defensor, a gente chama psicólogo, assistente social. Agora, é muito importante deixar registrado que a gente sempre diz para os pais o seguinte, que pode até existir marido e mulher, tudo bem, ninguém é obrigado a ficar casado para sempre, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Então, eles têm um vínculo eterno entre eles dois, apesar do divórcio e da separação, por conta daquela criança, e esse vínculo tem que ser respeitado. Doutor Gabriel, primeiramente eu quero parabenizá-lo efusivamente pela vitória do Prêmio Inovare, agora no último dia 17 de dezembro. Fale um pouco sobre o Prêmio Inovare, o que significa esse Prêmio Inovare para você, como que isso pode ser replicado em outros estados, se isso é uma forma de atuação, de transformação social, uma forma de atuação da Defensoria Pública que promove a transformação social. Fale um pouco sobre o Prêmio Inovare, doutor Gabriel. Bem, foi uma alegria muito grande e foi resultado de muito esforço, né? De um trabalho que vem desde setembro de 2013, na verdade antes disso, e foi juntamente com o apoio do colega Joaquim, né, e da assistente social Natália, além de todo um corpo de estagiários. E depois de muito trabalho junto às unidades prisionais, nós recebemos esse reconhecimento. O projeto, né, que se chama Fortalecendo os Vínculos Familiares, ele consiste basicamente em ser uma porta de entrada para direitos de crianças e adolescentes filhos de presidiários. Identificamos que muitos filhos de presos não tinham acesso a seus pais por conta de uma falha no registro, não tinham reconhecimento de paternidade ou mesmo não tinham registro. E o Maranhão dos recordistas no subregistro de nascimento. E aí a gente criou todo um mecanismo, né, usando a legislação já existente, de enfrentamento desse problema. E ao enfrentarmos esse problema, nós garantimos à criança de uma vez só acesso à política pública de educação, porque ele não podia se matricular, acesso à política pública de saúde, porque ele não tinha acesso a médicos, consultas, exames, e a distribuição de renda, como Bolsa Família, além da própria dignidade de ter o seu registro de nascimento, que é um documento básico. E depois de atender
quase uma centena, acho que até mais do que uma centena de pessoas, de ter muitos resultados positivos, nós conseguimos aí essa vitória, mais essa vitória. Mais uma vez, meus parabéns, doutor Gabriel. E como que você acha que vai se dar a replicação disso em outros estados? O Prêmio Novare, ele propicia isso? Está nas nossas metas para o ano 2015, replicar esse projeto não só nas outras unidades prisionais do interior do Maranhão, porque é importante frisar que ele é um projeto gratuito. O gasto que a administração pública tem é um gasto que ela já teria, então assim, a gente não criou nenhuma despesa a mais para a administração pública, nesse sentido ele é gratuito. Ele é rápido e ele é prático de se fazer. Qualquer pessoa, qualquer defensor público, em qualquer unidade da federação pode fazer, porque nós utilizamos apenas de legislação federal. Então, para 2015, a ideia é replicá-lo em todos os interiores do Maranhão que tenham defensoria pública e também em algumas unidades da federação, como o Rio Grande do Sul ou mesmo São Paulo, nós já estamos aí com alguns contatos para que isso seja replicado lá. Doutor Gabriel, já finalizando a entrevista e agradecendo a sua participação, eu queria abrir esse momento para algumas considerações finais que você queira passar para a população que está nos assistindo. Bem, como consideração final, eu, como sou do núcleo da infância, não poderia deixar de registrar e frisar que o Estatuto, a Constituição, enfim, os tratados internacionais, todos eles dizem que criança e adolescente é prioridade. Não é à toa que eles dizem que é prioridade. No Maranhão, nós temos um índice alarmante de adolescentes que não estão concluindo o ensino médio. Nós temos um índice alarmante de crianças que estão com um pré-natal mal feito ou que têm algum tipo de deficiência mental por um parto mal feito. Tudo isso é relativo a direitos de criança e adolescente. E tudo isso tem que ser priorizado. Então, eu deixo um apelo, eu deixo um pedido para a população de que ele priorize também não só seus filhos, mas os filhos dos seus amigos, os filhos dos seus vizinhos, os filhos dos seus vizinhos, porque todos nós fazemos parte de uma mesma comunidade e tratar de um é tratar de todos. Muito obrigado, doutor Gabriel. Eu que agradeço. E como se trata do último programa do ano, eu quero desejar um feliz ano novo a todos, com muitas felicidades e que suas realizações sejam realmente concretizadas. Muito obrigado pela audiência.